Olá, pessoal. Essa é a nossa segunda função oxigenada, os fenóis. Qual é o grupo funcional que caracteriza essa função? É a hidroxila ligada a um anel aromático. E na nomenclatura IUPAC substitutiva, nós podemos trocar o O, de hidrocarboneto, por OL, ou considerar que o OH é um grupo substituinte do anel e citá-lo como hidrox. Vamos aos exemplos. Nesse primeiro exemplo, né, turma? Nós temos várias nomenclaturas que podem ser adotadas aqui para os fenóis, né? Primeiro, a primeira proposta, eu estou considerando que o OH e o metil são substituintes do benzeno. E na hora de numerar, eu tenho que dar prioridade para o grupo funcional. Então, 1 hidrox, 2 metil, benzeno. Agora, uma maneira de encurtar essa nomenclatura é juntar aqui o termo hidrox com benzeno. Sempre que você tiver hidroxila no anel, você pode juntar esses dois nomes com a palavra fenol. Então, esse é o 2-metil-fenol. E no caso de anéis dissubstituídos, você pode trocar a posição 1,2 por orto, 1,3 por meta, 1,4 por para. E nós temos aqui uma nomenclatura, né, que não é a nomenclatura substitutiva, e o PAC é oficial, que é uma nomenclatura não sistemática, que é cresol. Sempre que você tiver uma hidroxila e um metil no anel, isso é chamado de cresol. Então, esse é o ortocresol. Então, existem 3 cresóis. Tem o ortocresol, que é o 1,2, o metacresol, 1,3 e o paracresol, 1,4. Aqui nós temos duas hidroxilas. Então, primeira nomenclatura, eu posso usar o ol, né? Benzeno 1,3-diol. Ou considerar que as hidroxilas são substituintes do anel, 1,3-dihidroxibenzeno. No lugar do 1,3 eu posso colocar o meta. E aí vem a nomenclatura não sistemática. Duas hidroxilas no anel em meta, o nome é resorcinol. Se elas estivessem em orto, duas hidroxilas em orto, o nome é catecol. Você não precisa decorar essas nomenclaturas, certo? Quando as duas hidroxilas estão em para, 1,4, aí nós temos a hidroquinona. A hidroquinona é usada no cotidiano em processos de revelação de filmes fotográficos, filmes preto e branco. E essa substância também é usada no clareamento de pele. Então, alguns cremes, né, que prometem tirar manchas da pele usam a hidroquinona. Eu coloquei esses GIFs aí do Michael Jackson porque existem especulações, eu não estou falando que isso é verdade, mas existem especulações que ele fez tratamento com hidroquinona. E por falar em Michael Jackson, ele foi morto por causa de um fenol. O que matou o Michael Jackson foi uma superdosagem de propofol. Qual a nomenclatura e o PAC do propofol? Que grupo é esse? Sempre que você tem essa extremidade, CH, CH3, CH3, CH, CH3, CH3. Esse é o grupo ISO. Então, tem o ISO aqui. E o número 1 está onde? No grupo funcional. Então, esse composto é o 2,6-diisopropilfenol. Aqui é o número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,6-diisopropilfenol. Será que o Michael Jackson realmente morreu? Ele, o Elvis, né? É algo a se pensar. Bora continuar. Derivados do naftaleno. Colocando uma hidroxila no naftaleno, nós podemos colocar essa hidroxila somente em duas posições diferentes, ou na posição alfa, que é a 1, ou na posição beta, que é a 2. Então, existe o alfa-naftol e o beta-naftol. Lembre-se que essas posições aqui, ó, vamos destacar aqui, ó, lembrar que essas posições, ó, essa e essa, são as alfas. E essas posições das extremidades, essas duas são as posições betas, certo? Algo importantíssimo dos fenóis, que você não pode esquecer, né? A questão de utilização. Na verdade, todas as funções, né? Você vê, em álcool, nós discutimos os principais álcools do cotidiano. Então, em toda função que você for estudar, fique sempre atento aos principais compostos daquela função no cotidiano. Então, o principal fenol, né, é o hidroxibenzeno, que
foi muito importante na história da medicina, porque ele foi o primeiro antisséptico hospitalar. Hoje ele não é mais usado como antisséptico hospitalar, porque ele é tóxico, é corrosivo e tem antissépticos melhores, mas ele ainda é matéria-prima para a produção de antissépticos hospitalares e caseiros. Um, outra, um outro exemplo de aplicação de fenol é a produção, né, de antissépticos, como eu citei, e também esqueci de mencionar desinfetantes, né, como esse aqui, ó, a creolina. O nome creolina vem de cresol. Lembra que eu comentei que é o cresol? É quando você tem uma hidroxila e um metil no anel aromático. A creolina é uma mistura de cresóis. Aí dentro tem ortocresol, metacresol e paracresol. O fenol, ele também é matéria-prima para a produção desse plástico, ó. Esse plástico preto aqui, o cabo da panela, que é o baquelite. Então, quando se fala de fenol, de fenóis, você tem que lembrar que eles são importantes na produção de antissépticos, de desinfetantes e dessa resina polimérica que é o baquelite. E um detalhe muito importante dos fenóis é o caráter ácido. Todo fenol tem caráter ácido fraco. Por isso, eles podem ser neutralizados por bases fortes. Quais são as bases fortes? Da família 1A e 2A, grupo 1, grupo 2, exceto o berílio e o magnésio. Geralmente, a base que eles gostam de usar aqui é o hidróxido de sódio e, às vezes, o hidróxido de potássio. Então, sempre que um fenol é colocado na presença de uma base, o hidrogênio do grupo hidroxila, junto com o OH da base, são convertidos em água. E o fenol é convertido em um sal, certo? Fenolato de sódio. Essa equação aqui de baixo foi cobrada pela UFSCar. O aluno tinha só que completar a questão, completar a reação, né? Muitas vezes o aluno assusta com esse tipo de reação, mas ele é muito simples. Qualquer reação de fenol com a base forte, você só tem que trocar a hidroxila pelo cátion da base mais água. Então não se esqueça, os fenóis têm caráter ácido fraco. Tudo bem? Então essa foi a nossa segunda função oxigenada. Até a próxima, pessoal. Abraço.